Bem-vindo ao canal Aprende Aí. A série de TV Fallout chegou com tudo e conquistou geral, apresentando pra gente um futuro pós-apocalíptico que é vibrante, perigoso e, olha, único. Mas como é que esse universo chegou nesse ponto? Pois é, vamos mergulhar fundo nessa história. E quando a gente fala que conquistou, não é exagero. A série simplesmente atraiu 65 milhões de espectadores nos primeiros 16 dias. É um dos maiores lançamentos da história do Prime Video. É gente pra caramba, o que mostra bem o quanto essa história fisgou o público. E não foi só o público que amou, não. A crítica especializada também comprou a ideia. A aprovação foi lá no alto, com todo mundo elogiando como a série é fiel aos jogos e, ao mesmo tempo, uma porta de entrada perfeita para quem nunca nem ouviu falar deles. Essa é a grande questão, né? Por trás daqueles carros com motor nuclear, da música animada, tem uma história bem sombria de como tudo foi por água abaixo. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Para entender o apocalipse, primeiro a gente precisa voltar no tempo. O mundo de Fallout não é exatamente o nosso futuro. É, na verdade, o futuro de um passado alternativo, um passado que pegou uma estrada bem diferente da nossa. O ponto de virada é o que a gente chama de a divergência. Depois da Segunda Guerra, o universo de Fallout apostou todas as fichas na energia nuclear e meio que esqueceu da revolução dos microchips que definiu o nosso mundo. Então imagina só, robôs ajudando em casa, carros movidos a fusão, mas sem internet, sem smartphone. Essa escolha não mudou só a tecnologia, mudou a cultura inteira, que ficou meio que presa naquele otimismo nuclear dos anos 50. E é isso que nos leva para esse estilo visual tão marcante, o retrofuturismo, ou atom punk. O resultado dessa escolha tecnológica é um mundo que parece uma daquelas feiras de tecnologia dos anos 50 que nunca acabou, sabe? Tem energia atômica para dar e vender, mas os computadores ainda são gigantescos e o design parou no tempo. Mas por baixo dessa aparência toda otimista, o mundo estava, digamos, apodrecendo. A dependência de recursos que uma hora iam acabar e uma paranoia constante de Guerra Fria criaram uma verdadeira panela de pressão global. E agora, a gente vai ver os eventos que fizeram essa panela explodir. Lá pela metade do século XXI, a utopia começou a rachar. Primeiro, o petróleo acabou. Isso levou à guerra por recursos, que foi brutal e deixou a Europa e o Oriente Médio em pedaços. Enquanto o mundo se acabava em conflitos, uma pandemia mortal, a tal Nova Praga, se espalhou. E qual foi a resposta dos Estados Unidos? Se fechar para o mundo, se tornando uma fortaleza isolada e cada vez mais paranoica. Com o resto do mundo aos frangalhos, a briga final ficou entre os Estados Unidos e a China. Olhando aqui na linha do tempo, tudo esquenta de verdade em 2066, quando a China, desesperada por petróleo, invade o Alasca. Os Estados Unidos então contra-atacam com a arma secreta deles, as famosas armaduras Power Armor, que viram o jogo. Só que isso não acabou com a guerra. Por 10 longos e terríveis anos, as duas nações se desgastaram num conflito que deixou todo mundo à beira do colapso e preparou o palco para o fim de tudo em 2077. E então, o inevitável aconteceu. O conflito que estava cozinhando por décadas finalmente explodiu num evento que, mudou o planeta para sempre. É interessante notar a precisão. A história de Fallout é bem específica. Nesse dia fatídico, o mundo que a gente conhecia teve um fim abrupto e aterrorizante. Até hoje ninguém sabe ao certo quem lançou o primeiro míssil, mas no fim das contas isso nem importava mais. A velocidade da destruição foi uma coisa assustadora. Foi literalmente um piscar de olhos. Uma troca de bombas nucleares varreu o planeta. Cidades inteiras viraram pó. Governos desapareceram. A sociedade humana, que levou milênios para ser construída, foi desfeita em uma única manhã. No meio de todo esse caos, parecia haver um pingo de esperança. Uma empresa, a Vault-Tec, tinha construído centenas de abrigos subterrâneos, os Vaults, que foram projetados para proteger uma parte da população e, teoricamente, permitir que eles reconstruíssem a civilização depois. E é aqui que a história dá uma virada bem sinistra. Aquela missão de salvar a humanidade da Vault-Tec era, na verdade, só uma fachada para algo muito, mas muito mais perturbador. Pois é, essa é a verdade sombria. Os Vaults não eram arcas de salvação, eram laboratórios. A maioria não foi feita para salvar gente, mas sim para testar pessoas em condições extremas. Imagina um Vault com um homem e 1000 mulheres. Ou outro onde todo ano um morador era sacrificado. A Vault-Tec não estava salvando a humanidade, estava usando ela como cobaia. E para quem não conseguiu entrar num Vault, o mundo lá fora virou um verdadeiro inferno.
A radiação das bombas e a liberação de uma arma biológica, o vírus de evolução forçada, ou FEV, criaram todas aquelas criaturas mutantes que a gente vê por aí, como os Ghouls e os supermutantes. E tudo isso nos traz de volta ao presente. Ou melhor, ao futuro da série. Vamos ver como toda essa história se encaixa nas aventuras da Lucy, do Maximus e do Ghoul. A gente está falando de mais de 2 séculos depois da Grande Guerra. É tempo suficiente para que novas sociedades, novas facções e até civilizações inteiras surgissem das cinzas, cada uma com sua própria cultura e, claro, suas próprias regras de sobrevivência nesse mundo novo e bem perigoso. E para quem é fã dos jogos, essa é a parte mais importante. A série é oficial, é canônica. O que a gente vê na tela não é um e se, é o que de fato aconteceu, empurrando a linha do tempo do universo de Fallout para frente e adicionando novos capítulos a essa saga gigantesca. Com a segunda temporada já confirmada, a pergunta que fica no ar é: o que vem por aí? Agora que a verdade sobre a Vault-Tec e a queda da civilização está começando a aparecer, que outros mistérios e conspirações de antes da guerra ainda estão lá, enterrados, só esperando para serem descobertos no deserto?